Mais um debate aqui na 88 FM. Ministros ou curandeiros? O dom de cura ainda é uma realidade em nossos dias? Olha, gente, o dom de cura é uma das manifestações espirituais mais debatidas entre os cristãos, especialmente no contexto da sua aplicação nos dias de hoje. Para muitos, ele é um sinal tangível da graça e do poder de Deus disponível ainda hoje para aqueles que creem. No entanto, há divergências sobre a sua prática e relevância atual. Aqueles que acreditam na continuidade do dom de cura baseiam-se em textos como Tiago 5, 14 e 15, que instrui os líderes da igreja a orarem pelos doentes para que sejam curados. Para esses cristãos, o Espírito Santo continua operando como nos tempos apostólicos, capacitando pessoas com o dom de cura para ministrar em nome de Jesus. A prática é vista como um sinal do amor de Deus e uma ferramenta para a evangelização, apontando para a presença de um Deus ativo e pessoal. Além disso, relatos contemporâneos de curas sobrenaturais, muitas vezes documentados em contextos missionários ou evangelísticos, fortalecem a fé na continuidade desse dom. Por outro lado, alguns teólogos argumentam que os dons milagrosos, incluindo de cura, eram específicos para o período apostólico, tendo como propósito estabelecer a igreja primitiva e autenticar a mensagem do evangelho. Essa visão se apoia em interpretações de 1 Coríntios 13, 8 a 10, que sugerem que os dons cessariam com a chegada do perfeito, entendido por muitos como o cânon completo das Escrituras. Eles também questionam a validade de alguns relatos modernos de cura, atribuindo-os a fraudes ou efeitos psicológicos. O que queremos esclarecer no debate de hoje é: o dom de cura é uma realidade disponível para os cristãos hoje ou se restringe ao contexto dos apóstolos? Existem pessoas que possuem esse ministério de cura ou não passam de curandeiros gospel que manipulam a fé alheia? Está conosco o pastor Pedro Ferreira, da 8ª Igreja Presbiteriana do Brasil, de Barra Mansa. Ele estará orando por nós nesse momento. Por favor, pastor Pedro. Bondoso Pai Celestial, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome pela sua grandeza, pela sua santidade, pelo seu poder. Tu és o Deus que chama as estrelas pelo nome e nenhuma delas ousa deixar de obedecer o seu chamado. Mas nós te louvamos porque, apesar da sua grandeza, da sua majestade, o Senhor mesmo resolveu, no ato de amor, de misericórdia e de graça, nos chamar, nos escolher, nos trazer para, ó Deus, a sua presença. E um pouco mais do que isso, ó Deus, tem usado os teus servos, pastores, ministros, evangelistas, para a pregação da sua palavra, para a edificação de vidas. E nós queremos, ó Deus, suplicar que isso tudo seja, acima de todas as coisas, para a honra e para a glória do teu nome. E que esses instantes que a gente vai passar aqui, trazendo luz, ó Deus, à sua palavra, também, ó Deus, sirva para a edificação das vidas e para a glória do teu nome, como tem sido a programação da Rádio 88 em nosso tempo. Louvado seja o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Olha, eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Marlon Viana, da Comunidade Evangélica Cristo para Todos. Muito bom dia, pastor Marlon. Tudo bem, querido? Muito bom dia, Dário. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 88. Graça e paz a todos, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Domingos Sávio, da Igreja Congregacional Água da Vida. Graça e paz, companheiro. A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Dário. É uma alegria estar nessa manhã com vocês aqui, revendo irmãos, podendo nessa manhã a gente poder conversar e debater sobre esse assunto muito interessante. Amém. Já orou por nós, pastor Pedro Ferreira. Isso é Ferreira, é gente boa, né? Da 8ª Presbiteriana do Brasil, de Barra Mansa, está bem lá no centrão de Barra Mansa. Tudo bem, pastor Pedro? Graças a Deus, pastor, tudo bem. Deus tem nos abençoado, Deus tem dado graça sobre as nossas vidas, sobre a igreja dele. Amém. E a gente louva a Deus porque ele tem dado graça também sobre a vida da 88. Graças a Deus, né? Bom, olha, o ouvinte pode participar pelo 998-680088, dando a sua opinião. Eu quero começar com o pastor Marlon.
para que ele possa definir aí o pensamento, a linha de pensamento dele. O dom de cura é uma realidade disponível para os cristãos hoje ou se restringe ao contexto dos apóstolos? Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Então, na minha visão, não se restringe ao contexto dos apóstolos e é uma realidade dos dias de hoje. Sim. Até mesmo por experiências próprias, por experiências que eu vivi, né? Dentro do contexto, dentro do cenário cristão, e eu vejo que não é obra de curandeiro gospel, mas é obra divina de ministros sérios que buscam por esse dom de cura nos dias atuais. Então, para você, esse dom não cessou. Não cessou. Continua nos dias de Continua hoje. nos dias Agora, atuais. existem pessoas que possuem esse ministério de cura ou não passam de curandeiros gospel que manipulam a fé alheia, hein? Nós, nos dias atuais, dentro do cenário cristão que nós estamos vivendo, é bem verdade que existem pessoas manipuladoras, sim, enganadores, pessoas que usam da fé alheia para poder persuadir a mente de pessoas. Mas, como eu disse aqui, existem ministros sérios, pessoas que buscaram por esse dom e Deus usa essas pessoas nesse dom de cura. Então, nós temos aí uma balança. Pode-se dizer que nós temos uma balança. Tem pessoas, sim, que usam da habilidade que ele tem psicológica para persuadir pessoas, mas também tem pessoas com um contexto de vida cristã séria, de busca a Deus, de dedicação, e sim, são usados nessa área de cura. Muito bem, eu faço as mesmas indagações ao pastor Domingos. Pastor Dário, nós entendemos, e eu falo nós entendemos, nós congregacionais, nós estabelecemos na década de 90 uma síntese doutrinária. E a nossa síntese doutrinária dos congregacionais no Brasil sobre o dom de cura diz o seguinte: cremos na contemporaneidade dos dons de curar que são concedidos à Igreja hoje pelo Espírito Santo segundo a sua soberana vontade, sem limitação de tempo e definição de circunstâncias. O dom de curar é a capacitação de caráter sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos crentes. Não é específico a pastores, a bispos, apóstolos, patriarcas, profetas. Não. É aos crentes. E uma das bases para isso é o próprio Evangelho de Marcos, capítulo 16. Jesus fala nos versículos 16, 17 e 18. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, igreja. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles quem? Os crentes. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Eu tenho essa experiência com... não posso falar isso não. Coitado, falar da minha sogra, coloca mão em serpente, não é esse detalhe não, tá, gente? Por favor. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esse que é o detalhe. A gente que eu digo, as pessoas colocam como sendo algo de pastor. O pastor que tem dom de cura. Não. Para nós congregacionais, o dom de cura é para todos os crentes. Nós não cremos na cessação desses dons, né? Conforme alguns advogam. Quando o que é perfeito vier da carta de Paulo aos Coríntios. Não, ali não é a cessação dos dons. Nós queremos que os dons permanecem, todos os dons, discernimento de espíritos, dons de língua, dom de cura, dom de profecia, dom de revelação, todos os dons permanecem hoje ainda a serviço da igreja para ser exercido por desculpa a expressão, mas é qualquer crente. Não há, eu vou ali porque o pastor Dário tem o dom de cura. Qualquer crente, a Letícia, o Dário, o Domingos, a Alessandra, qualquer crente. Nós queremos assim. Tá bom. Pastor Pedro. Então, sua linha de pensamento. A Confissão de Fé de Westminster, ela tem uma tendência, né, a cessação dos dons, embora não feche questão no assunto, mas ela tem uma tendência, ou leva-se a uma conclusão de que os dons teriam cessado, embora isso não feche o assunto especificamente sobre os dons, e tanto quanto com relação ao dom de cura.
nós partimos de um princípio, né, o princípio reformado, primeiro de que Deus é soberano, então eu não posso limitar Deus no espaço, no tempo e nem mesmo ao próprio cânon. Né? Deus é soberano, ele não tem limites. Está acima de tudo, né? Depois, o segundo ponto que rege a nossa forma de pensamento e de crença, né, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então aquilo que está nela o que não está nela não pode ser usado como palavra de Deus. Sim, sim. Né? E a gente também tem como princípio o livre exame das Escrituras, não necessariamente a livre interpretação das Escrituras. Então, eu não posso simplesmente interpretá-la para adaptá-la à minha linha de pensamento. Então, a partir desses 3 pontos que são fundamentais para o princípio reformado, então a gente começa a analisar algumas questões. Por exemplo, Tiago 5 não fala de dom. Tiago 5 fala do ministério. É exatamente o que o pastor Domingos falou, é o ministério dos crentes. Se está alguém entre vós, chamem os presbíteros da igreja e vão lá e orem. Impõe a mão, aí a gente poderia entrar no outro debate aqui, que é a questão da unção ou não é o caso aqui agora, né? Tá. Mas então assim, está alguém, chamou, vai lá e ora. A oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecado, serão perdoados. E o Senhor o levantará. Então nem fala que foi a oração que curou. Fala que é o Senhor que cura, mas a oração da fé salva. Então, é isso que Tiago fala, bem claro. E por que essa timidez entre os crentes? Porque o crente ele vai sempre atrás de um líder, né? Deixa só para eu tentar aqui. Então, assim, a fraude existe. Né? Já existia na época de Jesus, não é de hoje. Né? A fraude já existia na época de Jesus. Né? A cura emocional ou psíquica também existe e também existia na época de Jesus. Né? A gente vai ver alguns milagres de Jesus que foi a provocação a uma ação psíquica muito mais do que a fé especificamente, o milagre especificamente acontecendo. É o caso, por exemplo, daquele homem às margens do tanque de Betesda, que a palavra de Deus diz que Jesus manda que ele levante, tome o leito e ande, e a Bíblia diz que ele imediatamente se viu curado, ou seja, ele só precisava se ver curado para levantar-se. Sim. Né? Ele, na verdade, uma outra questão que a gente entraria ali, que era a acomodação dele à situação, e ali Jesus o provoca a uma reação. Então não há necessariamente uma confirmação de um milagre, uma vez que o texto bíblico diz que ele se viu curado. Eu me lembro, inclusive, que você pregou sobre esse assunto uma vez. Né? Lá na sua igreja eu estava presente. Pois é. Então a fraude existe, a cura emocional ou psíquica também, mas isso não necessariamente pode chancelar a utilidade ou a inutilidade do espírito. E aí a gente também tem que lembrar que os dons, em sua grande maioria, inclusive o de curar, que são sobrenaturais, eles não são uma característica exclusiva do cristianismo. Você vai em outras religiões onde isso também acontece. Agora, então a gente não pode necessariamente tratar. Quando a gente fala como dom do Espírito Santo é uma coisa, e quando a gente fala como dom de cura é outra coisa. Certo. Okay? Agora, para a gente esclarecer a sua linha de pensamento, o senhor crê ou não que existem pessoas com o ministério de curar? A questão aqui, eu fico muito com a palavra do pastor Domingos. Isso não é específico de uma pessoa. Não, né? Não. Tá. Seria limitar o espírito. Mas o senhor crê no dom de cura hoje? Creio na capacidade de orar e as pessoas serem curadas. Pastor Dário. Como o pastor Marlon falou, né? A gente vive isso, não tem jeito de eu negar algo que eu vivo. O que nós vemos muito nos nossos dias é que, por conta de ser um dom que chama a atenção, como alguns outros, principalmente nos meios dos nossos irmãos pentecostais, naturalmente, né, chamam mais atenção, são dons que são mais valorizados. Né? Agora, porque eu imagino o seguinte, pastor Dário, se o pastor Marlon tiver o dom de cura, ele tem o dom de cura. Então o Espírito resolveu que vai ser ele o cara da cura no Sul Fluminense. Então a gente ia pegar o pastor Marlon, colocar ele na frente do hospital, entendeu? E todo mundo que chegasse lá ele ia curar e a gente ia falir o sistema de saúde e os planos de saúde. E ia acabar com médicos. Então não é... Porque todo e qualquer dom
Se a gente estiver falando de dom espiritual, a gente está falando de dom espiritual, o assunto é o dom do Espírito Santo, ok? O dom de Deus. Sim. Todo e qualquer dom, ele visa a edificação da igreja. A edificação da igreja. Isso. Então, se ele não tiver visando a edificação da igreja, ele pode até ser bonito, ele ser real, sim, mas não necessariamente ser um dom do Espírito. Muito bem. Okay? Ia falar, pastor Domingos, o quê? Eu ia comentar algo que eu acho importante, que as pessoas atribuem essa coisa fantástica do dom de cura. Só que desculpa quando eu falo a gente sempre, as pessoas canalizam para coisas sobrenaturais. Câncer, não sei o quê, exatamente, enfermidades terminais. Mas, olha, dor de cabeça, dor de dente, qualquer coisa que você tenha que tira você do seu equilíbrio, que naquele momento você está passando mal, se você orar e essa pessoa se sentir bem, qualquer pessoa, isso é um dom de cura. A Bíblia relata que Jesus chegou e encontrou a sogra de Pedro com febre. Febre é sinal de que uma enfermidade sinalizou. Iminente. E ali ele orou e a febre. Só que a gente vai para onde? A gente vai para a cura dos cegos, as curas dos coxos, dos paralíticos. A gente vai para aquelas coisas extraordinárias, grandiosas. Eu orei por uma pessoa, ela estava com câncer e foi curada. Tinha uma mancha no raio-x do pulmão. Não, coisas simples. Quando eu digo coisas simples, meus queridos, por favor, entendam. Não precisa ser o extremo de uma enfermidade, mas uma dor de cabeça, uma dor de dente, qualquer situação anormal, se você orou e a pessoa se sentiu melhor, restaurada, ali é um dom de cura. Entendo. Não precisa estabelecer uma faixa, venha um dom de cura. Não. A gente está no sobrenatural, pensando só no sobrenatural. Pastor Marlon. Pastor Dário, eu só não vou concordar, igual o pastor Pedro. O pastor Pedro, ele citou aqui que, né, se Deus escolhesse apenas uma pessoa específica, a gente colocaria ela na porta do hospital. Isso feriria o princípio bíblico que os dons, como o senhor falou depois. Exatamente, mas é isso mesmo. É para a edificação da igreja. E também aqui, pegando um gancho no que o pastor Domingos acabou de dizer, o pastor Domingos se refere a milagres que, ao ver das pessoas, são simples. Uma dor de cabeça, uma dor crônica que a pessoa às vezes tem no braço, uma tendinite, que aquela pessoa de repente fica impedida de fazer algum esforço físico, e alguém orar, né, como o senhor falou, chamar os presbíteros da igreja, orar por aquela pessoa e aquela pessoa ser curada. E por que as pessoas dão mais importância a grandezas de milagre como o câncer em fase terminal? Porque hoje nós vivemos um contexto de disputa. Eu falo isso porque, assim, eu sou de cunho pentecostal, e a gente vê que hoje em dia há um contexto de disputa. Vamos dizer assim, a minha igreja tem que chamar mais atenção do que a sua. A minha igreja tem que chamar mais atenção do que a do senhor. Isso já acontecia na época de Jesus, né? Exatamente. Então, se acontecer na época de Jesus, não vai ser hoje que não vai acontecer. Sim. Então, dentro desse contexto de disputa, é por isso que as pessoas dão muito ênfase a esses grandes milagres, postam, fazem vídeos, fazem placas, vem pra cá que você vai ser curado, quando ela pode orar, igual o senhor falou sobre a timidez. Por que os crentes são tão tímidos hoje? Porque não tem mais a ousadia no Espírito Santo. Quem é que opera o dom? Sou eu ou Deus? É Deus, né? É Deus. Então, não existe mais uma ousadia no Espírito Santo. Eu não estou dizendo que é específico a uma pessoa. O pastor citou o texto aqui do Evangelho de Marcos. Realmente, os sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem. Então, no texto, está mostrando que os sinais seguem aqueles que creem. Existem crentes hoje dentro da igreja que já não creem mais. Então, a operação desse dom de curar fica restrita a essa pessoa, porque ela não crê. Entendo. A partir do crer, se desperta a fé na pessoa. Vou citar um exemplo aqui. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela ouvindo falar de Jesus. E a fé, como diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a palavra. Cristo Jesus é a palavra encarnada. Então, a partir deste momento, o crer dentro dela surgiu e ela foi atrás
daquele que podia curar, daquele que podia exercer um poder de milagre na vida dela. Alguma réplica, pastor Pedro, sobre a fala do pastor Marlon? Não necessariamente uma réplica, mas assim, é um questionamento. E se Jesus não quisesse curar ela? Porque, lembra, a gente parte do princípio de que Deus é soberano. Então, eu não posso imaginar que se Jesus não quisesse curar, ele não curaria. A mulher do fluxo de sangue. Como qualquer outro caso. A gente tem até aquela mulher cananeia, né, que insiste, aí Jesus vai e cura, né? E aí depois a gente vai aprender que, na verdade, ali Jesus estava usando, era uma didática antes de fazer a cura. Né? Há um exagero de linguagem quando diz que Jesus falou que não ia curá-la, mas era uma didática para mostrar que foi oferecido aos judeus e os judeus não aceitaram. Né? Mas a gente... Porque se a gente imaginasse isso, então... primeiro que todas as orações seriam ouvidas e todas as pessoas seriam curadas. É uma pergunta que eu vou fazer para vocês sobre isso. Se existe dom de cura, por que existe tanto crente doente? Por exemplo, inclusive, pessoas que outrora operaram milagres e que a gente, pelo menos, viu na televisão acontecer, e que, de repente, estão agora passando ou passaram pela enfermidade e morreram com uma enfermidade. A gente, olha, Deus pode curar, sim. Ele pode curar através do remédio, ele pode curar através do procedimento, ele pode curar através do sobrenatural. Um exemplo claro disso é o rei Ezequias, que tinha uma doença para a morte. O texto diz que é para a morte, então eu tenho que crer que eu não tenho direito de interpretar diferente, né, o texto. Então era uma doença para a morte, e aí há aquela... Isaías fala, coloca as tuas coisas em ordem que você vai morrer mesmo. Sim. Ezequias não pede a cura, não sei se você já parou para ouvir, ele não pede a cura, ele apenas lembra Deus do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele vira para a parede de olhos e clama. Sua soberania e Deus resolve o seguinte, volta lá e fala para ele que eu vou curar. Mas o profeta chega e fala, Deus vai te dar mais 15 anos, agora pega, que é o terrível, né? Acho que é pior, pior do que não ser curado. Desse período. E aí o profeta fala assim, pega uma pasta de figo e passa na ferida. Então, o que é o milagre aqui agora? Porque foi a pasta de figo que curou a ferida. Então Deus usou de um meio natural para fazer algo sobrenatural. Jesus também usa desse natural quando ele faz lodo. Faz lodo, quando exatamente. Ele no chão, ele faz lodo. Ele agora, usa desse mas o que natural. não quer dizer que todas as vezes Jesus usou desta forma. A gente até brinca que teria 3 igrejas. Teria 3 igrejas de cego. Né? Do cego curado. É nesse ponto que eu gosto até de debater, conversar com as pessoas. Jesus não sistematizou um sistema de cura, porque para cada cego ele usa um jeito. Ele cospe no chão, ele dá a ordem, ele coloca a mão, simplesmente porque as pessoas às vezes sistematizam. Venham agora à frente todos. Agora, no começo do culto, não tem que ser, pode ser em qualquer momento. Pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pode ser aqui, eu posso estar orando aqui pelo microfone da rádio e alguém ser curado lá. Ser curado lá. A gente tem que lembrar o seguinte, 2 Tessalonicenses diz que Deus, inclusive, permite a operação do erro para que sejam manifestados os filhos do diabo. Então, forte, né? O diabo também faz sinais. O diabo também arrasta pessoas para a crença e Deus, o texto sagrado diz que Deus é quem permite a operação do erro. Tem uma razão, né? A gente sabe que todas as coisas no final, a Bíblia diz que serão para a glória de Deus, tudo, inclusive, né, o próprio diabo vai ter que se dobrar diante de Jesus para a glória de Deus. Então, então é perfeitamente possível entender que há o charlatanismo espiritual, sim, E o que me faz diferenciar essa linha entre aquilo que é do Espírito Santo e aquilo que é do Espírito, desculpa aqui, de porco, para a gente não falar uma outra coisa pior, se aquele evento, que pode ser uma cura, pode ser qualquer outro tipo de manifestação espiritual, que, né, a gente, por acaso, o assunto aqui hoje é cura, mas poderia ser outro, né? Sim. Se aquilo está concorrendo para a glória de Deus ou não. Isso é a linha que define ou para a promoção o dom, do homem. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o dom,
e a gente está falando de dom, na verdade o texto diz de dons de cura, não é de dom de cura, ele fala de dons de cura, né? A gente teria que parar de repente para fazer uma análise mais profunda sobre esse assunto, mas então não existe só um tipo de dom de cura, existem outros. A gente tem que lembrar que o dom, ele não é uma prerrogativa do salvo. O dom não. O dom não? O dom não. Certo. Porque o dom é aquilo que o Espírito Santo faz através de nós. Entendo. E aí Deus usa Ciro, Deus usa Saul, né? O Espírito se apodera de Saul. Deus usa Sansão, no final da sua morte, que ele matou mais gente com a sua morte do que com a sua vida. E era um dom. Né? E Sansão não estava na presença de Deus. Pelo menos não necessariamente, o texto bíblico não fala. E tem o exagero da linguagem aqui, que é quando Deus usa uma mula. Então, e não deixou de ser, alguém vai falar que foi uma manifestação de Deus, mas não deixou de ser algo do Espírito acontecendo naquele momento. Então, o dom, e a gente também vai ver pessoas que outrora tiveram os chamados dons espirituais e foram espirituais e que hoje não estão nem na presença de Deus. Então, eu teria que questionar essa situação. Agora, se o dom fosse uma prerrogativa. Então, o dom é aquilo que o Espírito produz através de nós. Sim. O fruto é uma prerrogativa. Entendo. Porque a palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelo fruto e não pela sombra que ela produz. Pode falar, pastor Marlon. Pastor Dário, ele fez uma pergunta, né? O senhor fez uma pergunta sobre por que tem tantas pessoas, então... Sim, isso mesmo, porque tem muito crente doente ainda. Será que é falta de fé ou é falta de dom, hein? Então, vamos lá. Dentro do contexto do Antigo Testamento, das páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver que existiam muitas pessoas enfermas naquele tempo. E Deus manifestou cura na vida de um homem que não era judeu. Naamã, ele era sírio, e Deus manifestou cura na vida dele. Partindo do contexto do Novo Testamento, Cristo Jesus entra no tanque de Betesda, onde há muitos doentes. Há muitos doentes ali. A Bíblia fala que são 5 alpendres de pessoas que estão doentes, esperando o movimento das águas. Cristo Jesus só cura um homem que está lá há 38 anos. Pegando um gancho aqui no que o pastor Pedro falou, eu não creio que ele só se precisava ver curado. Há uma vertente onde a gente pode aplicar, sim, que a pessoa precisa ter uma atitude, que a pessoa precisa ter uma reação em meio ao que ela está vivendo, sim. Porém, quando nós estudamos pessoas que iam para o tanque de Betesda, que iam para aquele lugar, nós vamos descobrir que aquele camarada ali, ele era coxo desde do seu nascimento. Desde o nascimento. Desde o seu nascimento. E com 6 anos de idade, a mãe leva para lá. Ele é levado para lá. Ele já é tratado com desprezo por ser uma pessoa defeituosa. Então eu não acredito que era só ele se ver curado. Eu acredito que ali foi uma intervenção divina em levantar aquele homem depois de 38 anos que ele está naquele lugar. Então quer dizer que ele estava predestinado? Predestinado. Pastor, agora você vai mexer. Pastor Dário quer me provocar. Os outros não. É uma linha... Jesus tem poder de curar... Por que só ele? Jesus tem poder de curar todas as doenças. Todas. Não há doença que Deus não... Isso aí, ele é o Senhor da vida. Mas ele não curou a todos. Até mesmo porque... Imagine se Jesus tivesse feito tudo. Qual seria a missão da igreja hoje? Qual seria a missão daqueles que carregam esse poder, os dons espirituais? Igual o pastor falou aqui, que o texto lá de 1 Coríntios, capítulo número 12, não fala dom de curar, fala dons de curar. Certo. Logo esse texto está se referindo também a, como é que eu vou dizer, a dependência total da igreja do poder do Espírito Santo, a fim de que realize curas físicas e também curas espirituais. Certo. Tem curas que são espirituais. Tem curas que não são físicas, são curas espirituais. Nós vemos isso no ministério de Jesus Cristo. Se não me falha a memória do Evangelho de Lucas, a mulher que está encurvada dentro do templo, a Bíblia fala que é um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade, né? E algumas Jesus curou, outras diz, a tua fé te salvou. Agora, deixa eu só que o paralítico não era de nascença, tá? Este paralítico não era de nascença, ele estava ali há 38 anos apenas, só essa informação. Entendo. O cego era de nascença. Era o cego, o paralítico não. O cego era de nascença. Aos 13 anos na cultura judaica, eles rejeitavam os deficientes, os cegos, os paralíticos,
porque a família era mal vista, porque, entre aspas, aí seria uma maldição. Aquela criança seria uma maldição por pecado. Tanto que os apóstolos falam assim, mestre, foi ele ou seus pais que pecaram? Jesus fala assim, nem ele nem seus pais, mas para se manifeste a glória de Deus. E aí ele cura esse cego. E quando ele cura esse cego, a cura desse cego é bastante interessante, porque Jesus cospe no chão e faz um lodo. Na época, todas as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, alguém passava e cuspia no chão. E esse cuspir no chão, a pessoa, o deficiente, o cego, o coxo, a pessoa se sentia rejeitada. Aí os discípulos pensam, Jesus cuspiu no chão porque está rejeitando? Jesus fala assim, não, aquilo que vocês usam como rejeição, eu uso como instrumento de cura. Ele cospe no chão, o cego, por não ver, mas só ouvir o barulho, ele fala assim, estou sendo rejeitado novamente. Jesus faz o lodo, passa nos olhos e faz com que ele enxergue. Ele aí cego de nascença. Muito bem. Quero chamar a atenção para uma coisa, pastor Dário. O senhor falou assim, todos, porque nem todos são curados. Logicamente a gente lembra do apóstolo Paulo, que tinha o dom de cura, e ele fala, Senhor, eu estou com um espinho na carne, o senhor não vai me ajudar? Eu curo tanta gente, resolvo problemas de tantas pessoas, eu não. E Deus fala para ele, né? A minha graça te basta. Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, que eu poderia até sugerir Atos do Espírito Santo, não dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. No seu capítulo 7, no versículo 51, diz assim, por que não acontece muitas vezes as curas? 51. Lucas, que é um médico, ele escreve, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Muitas vezes não se efetua cura no meio do... Jeremias já falava isso. Por que não se efetua a cura? Porque as pessoas, muitas vezes, como diz o pastor Marlon, resistem à ação do Espírito Santo. Entendo. Como é que eu resisto à ação do Espírito Santo? Quando eu deixo que a incredulidade tome conta do meu coração. Exatamente. Será que isso vai acontecer? Só o será já afasta. Exatamente, porque isso tira a glória de Deus. Como o pastor Pedro falou, muitas vezes a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te levantou, a tua fé te resgatou. A fé. E a gente não pode esquecer desse elemento na oração, a fé. Porque eu posso ser uma pessoa de fé, orar com fé, crer naquilo e o alvo da minha oração ser uma pessoa fechada, ser uma pessoa trancada para aquilo dali, não crer, e aí há um impedimento. Porque as pessoas resistem. Aqui o termo é resistis ao Espírito Santo. Exatamente. E esse mesmo resistis é algo que vai falar resistir ao diabo e ele fugirá de volta. É a mesma ação. Não estou falando que é o mesmo poder. Mas a ação da resistência impede muitas pessoas de experimentarem curas, milagres. E não serem curadas. Exato. Olha bem, me permita aqui. A gente tem que lembrar uma coisa. Todo e qualquer dom espiritual, ele, segundo o texto sagrado, e aí lembra que eu falei no início que a gente tem por primícia que nós não temos o direito de interpretar ao nosso bel prazer, mas temos o direito de analisar, mas não de interpretar. Todo o texto sagrado leva-nos a entender que o dom é algo dado pelo Espírito, quando o Espírito quer, como ele quer. E visa, como a gente já falou aqui, um fim proveitoso. Então, não é algo necessariamente que eu busque como dom espiritual. Biblicamente, a gente está falando do que a Bíblia fala. Então, o próprio Jesus vai falar que o Espírito sopra onde quer. Então, eu não tenho como dizer assim, eu quero o dom A ou o dom B. Realmente, pastor Marlon lembra uma coisa, há uma disputa, né? Então, hoje a gente vai ver isso acontecer muito por conta dessa necessidade de visibilidade, né? Mas aí a gente vai se lembrar também que essa disputa também acontecia na época de Jesus, no próprio ministério entre as pessoas que caminhavam com Jesus, quando Jesus envia os 70, né, adiante dele nas cidades, e algumas cidades não recebem os 70, Jesus inclusive amaldiçoa as cidades, e quando essas pessoas voltam, depois de ter curado enfermos, depois de ter expelido demônios e tal, elas voltam alegres porque
estavam tendo visibilidade, né? Eles voltam felizes. Sim. E aí Jesus fala assim, olha, alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem ou porque as doenças são curadas, né? Na verdade ele não fala das doenças, mas fala do sobrenatural. Sim, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Muito bem. Então o dom, como a gente falou, ele não é uma prerrogativa. É algo importante, ele vai chancelar o ministério de repente em alguma situação. Né? Eu diria que, dependendo da cultura, ele é até necessário. Você imagina um missionário entre indígenas, ou entre um povo, né, de não ajuda na evangelização, né? Naturalmente que isso acontece. Eu imagino que Deus vai permitir situações como essa. Nós já tivemos missionários nossos que passaram por situações assim. No entanto, isso é sempre para chancelar a pregação da palavra, a pregação do evangelho. Certo. Não para chancelar a capacidade espiritual ou o nível de espiritualidade de uma pessoa, de A ou B. Agora, dentro disso que o pastor Pedro está falando, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Sejam, assim, rapidinhos e responder. É correto fazer campanha de milagres? É bíblico a ideia de fazer uma corrente de 7 dias para receber a cura? Pastor Marlon. Sim ou não? Eu vejo que muita igreja usa esse sistema para provocar a fé das pessoas. Provocar a fé. Tem pessoas que precisam de um, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples aqui, de um empurrãozinho para poder... Peraí, vou lá nessa campanha, vou lá exercer esse compromisso, até mesmo porque nessa campanha também será pregada a palavra de Deus. Também será pregada a palavra de Deus. Ou não, nem sempre, irmão. Aliás, na maioria das vezes, o que não é pregado é a palavra. Então, mas aí a gente não pode generalizar. Exato. Não podemos generalizar. Porque se a gente generalizar, nós estamos falando que todas as igrejas, então, fazem campanha e não pregam a palavra de Deus. Porque às vezes a pregação é sobre oferta, né? Fala mais sobre oferta e pouco de Jesus. Esse é o problema. Porque nós temos que identificar o charlatanismo no meio dessa galera. Então, ali teremos um charlatão. Jesus nunca cobrou para curar ninguém. Certo. Agora o senhor então acha que é certo fazer campanha de milagres? Eu vejo que é um sistema que o homem criou, né, fazendo essa campanha para provocar a fé das pessoas, que as pessoas creiam, né? Porém, não podemos usar desse sistema. Faça a campanha tal, voto tal, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te curar. Aí eu não concordo. Pastor Pedro. Olha, o texto de Atos ali, 2:42-46, ele vai falar de como a igreja vivia, a comunhão dos irmãos, o partir do pão, as orações, perseverar na doutrina, unânimes no templo, que é a adoração. Não fala em cura, né? Fala até que sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. A gente está falando aqui do credenciamento dos apóstolos. E fala que a igreja contava com a simpatia do povo e, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, que é a finalidade da igreja, a pregação da palavra para a salvação. Quando eu estou falando do princípio da fé reformada, quando eu me presto a usar qualquer argumento para a pregação da palavra que não seja a própria palavra, e aí pode ser qualquer um, então eu não estou trazendo a pessoa para a palavra, estou trazendo para alguma outra coisa. E então, Jesus, ele vai fazer os milagres, mas na hora que a coisa pega, ele diz assim, vocês querem também? Né? Então, eu não consigo entender essa necessidade de provocar a fé. Aí, só para tentar ser breve, a gente tem que lembrar o seguinte, que existe a fé natural, é a fé do homem, né? Se eu imaginar, se eu soltar o copo aqui, ele vai cair, eu sei disso, porque eu já vi cair, então é a fé natural. Existe a fé para a operação de milagres, a própria Bíblia fala sobre isso, ok? Que não necessariamente é a fé salvífica. Entendo. A fé salvífica é aquela produzida pelo Espírito em nós, que faz nos reconhecer os nossos pecados, a nossa condição de pecado, e entender que a salvação é somente em Jesus. Tá certo. Então, assim, só para a gente separar. Por conta disso, eu não consigo acreditar que a igreja precise fazer uma campanha. Precisa, na visão calvinista e na visão presbiteriana, a igreja precisa estar de portas abertas para que quem chegar e estiver doente, como o pastor Domingos falou, receba ali uma oração que pode ser da moça da limpeza, pode ser e ali ela seja curada. Pastor Domingos, e aí? Campanha, 7 dias.
É correto fazer essa campanha de milagres? Não na época das eleições, não pode misturar tudo. Nós, congregacionais, né, nós damos à congregação, né, cada congregação, a sua liberdade de realizar as suas programações, seus cultos, sua administração eclesiástica e tudo mais. Nós somos assim. O que acontece na Igreja Água da Vida pode não acontecer na Igreja Congregacional da Vila Muri, pode não acontecer Mariana Torres, pode não acontecer em outras igrejas congregacionais aqui da região da Mil Vale. Mas nós cremos, pela nossa cartilha e pela nossa síntese doutrinária, que a Bíblia não define um modo específico para o exercício de um dom de cura. Se não define um modo específico, também não define um culto específico. E se não define culto e nem modo, qualquer culto e qualquer reunião, isso pode acontecer. Eu posso ter uma programação infantil, uma criança chegar lá, eu orar e a criança ser curada. Ou a criança orar e você ser curado. Agora, nós... Ou ao contrário, né? Sim, nós não recomendamos a promoção de cultos de cura, porque essa atividade não tem fundamento bíblico. Exato. E tem servido, muitas vezes, charlatanismo, curandeirismo, comércio da fé e tudo mais. Por isso que nós não fazemos. Não levanta oferta, não faz o momento de oração. A gente faz tudo que todas as igrejas fazem. Só que nós não damos ênfase a isso. A nossa síntese doutrinária e até a nossa maneira de lidar com a liturgia não é que ela seja engessada, mas ela é organizada. Sim. Eu prefiro dizer que nós somos organizados do que engessados. A igreja de vocês é engessada. Não, é organizada. Para que tenha ordem e decência no culto. Né? Somente. Se, como disse o pastor Pedro, tiver alguém chegando na porta da igreja e a nossa zeladora estiver lá, você pode fazer uma oração por mim? Posso, eu oro. A oração, a cura não está na pessoa quem faz a oração. Tá? É de Deus. É a ação do Espírito, é aquilo que eu falei de Atos capítulo 7, 51. Não resistis. Então, não é recomendável. Mas, agora andando em cima do muro, nós, da família Água da Vida, não promovemos cultos de cura. Entendo. Mas nós vemos algumas igrejas congregacionais que fazem. E aí eu não posso chegar lá, bater na porta, meu querido. Não, porque isso, então, cada no igreja... caso, é algo que, igual o senhor falou, dentro da cartilha da sua igreja. Não, dentro do sistema congregacional, cada congregação ela é independente. Eu não tenho... Se você é um pastor congregacional como eu e a sua igreja no retiro faz, eu não posso chegar lá e falar que você está errado. Sim. Porque é a sua... A sua congregação, a sua congregação entende que isso é legal. Há uma proibição bíblica para não fazer? Não é proibição. Não há uma recomendação bíblica para que se faça. E nem para que não se não faça. Não seria uma estratégia? Deixa eu só... Sim, estratégia é estratégia. Se não há uma proibição, nós não há uma recomendação, sendo um sistema igual a minha igreja, Cristo para Todos, nós trabalhamos com campanha. Certo. E trabalhando com campanha, na minha igreja nunca houve um culto aonde pedimos dinheiro para ninguém ser curado. Até mesmo porque nós trabalhamos lá a palavra. Porque tudo vem através da palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela despede labaredas de fogo. Então, o poder exercido pela palavra liberta, ele cura, ele provoca em nós a fé para a salvação, igual o pastor falou, que existe fé para milagres, existe a fé salvífica, né? Exatamente. E assim, a fé salvífica, se o senhor estiver errado, o senhor pode ficar à vontade. A fé salvífica é uma fé gerada pelo Espírito Santo e nós, até mesmo, posso dizer que é o fruto do Espírito Santo essa fé. Entendo. Gerado dentro de nós. Mas, pelo poder, se não há uma proibição, mas pelo poder da palavra aplicada. Se eu aplico a palavra de Deus. Agora, mas é uma campanha. Não é uma campanha. O que importa é o que será aplicado mediante ao poder que a palavra de Deus expressa naquele culto. Bom, deixa eu só, pode falar, pastor. Depois eu quero ouvir o pastor Zé Luiz. Manda um áudio pra gente. Olha bem, eu tenho só uma preocupação, tá? Só preocupação. E se uma pessoa faz uma campanha e ela não é curada? Essa é uma preocupação. Mas eu quero lembrar o seguinte, nós não trabalhamos com campanha, a Igreja Presbiteriana, pelo menos, não é um princípio nosso. O sistema presbiteriano não é um princípio nosso de culto, porque nós entendemos que culto é culto. Sim. No entanto,
eu, na minha igreja, e conheço outros colegas pastores, que há um momento em que nós intercedemos pelas pessoas, rogamos pela cura, rogamos pela paz no lar, rogamos pela restauração da família. Sim. A gente tem, não como algo que tem que acontecer porque eu orei, mas nós cremos na vontade soberana de Deus. Agora, realmente, pastor Marlon... Peraí, vamos ouvir o pastor Zé Luiz, depois eu faço essa pergunta. Vamos ouvir o pastor Zé Luiz. Bom dia, pastor Dário, bom dia. Bom dia. Letícia Dantas e todos os debatedores. Estou gostando de ver essa enquete, do comentário, estou aqui ligadinho. E eu estou me lembrando aqui de muitas pessoas que fazem sensacionalismo, né, com cura. Dizendo, Deus está me revelando o seu coração todo entupido, você tem um câncer, você tem isso, tem aquilo. Não quer dizer que a pessoa não tenha, mas eu acho que é sensacionalismo. Sem contar que aquelas pessoas que esquecem que os médicos também foram deixados para que Deus possa também se manifestar através deles. E eu não quero ser muito demorado aqui no áudio, mas dizer de uma família, de um moço que estava com um problema de um mal súbito, rápido, e pegaram ele para levar no médico lá da Água Limpa, e quando chegaram da Amaral Peixoto, num lugar que tinha um trabalho de oração, alguém disse assim, acho que era até o motorista, disse, aqui tem uma pastora aqui que ora e tal, e Deus faz milagre, não sei o quê, papapá. E os irmãos pararam ali. Eles pararam ali, foram lá, orou, e ela disse assim, pode voltar para casa que Deus já curou. Deus já não precisa ir no médico. E eles voltaram para casa e o moço morreu, veio a óbito. Olha só o problema. Deus dá a cura, sim, mas eu preciso me lembrar de João 14:13 ou 14:15, né? Se for para a glória do Pai, é feito. Se não for para a glória do Pai, não é feito. Deus abençoe vocês aí. Esse menino deve ser calvinista. Pastor José Luiz da Assembleia de Deus, do Ministério Gostei, pastor. Coqueiro. Tamo junto, pastor. É isso aí. Agora, só lembrar, mas nós já testemunhamos casos, e eu acredito que alguns irmãos também, de pessoas que estavam realmente desenganadas e a igreja orou e houve cura. É aquela questão mesmo da glória de Deus. Claro, eu não posso afirmar em meu coração que Deus está fazendo algo que Deus não tenha realmente falado ao meu coração que está fazendo. Entendo. Ô, pastor Marlon, e se nessa corrente de 7 dias para receber a cura, e se a pessoa não recebeu a cura, e aí? Porque tem alguns que falam assim, você não recebeu porque você não tem fé, etc. É um problema. E tal, não é? E aí? Realmente, aí se cria um problema. Você fala, você não recebeu porque você não tem fé. Ok. Se a gente crê na soberania de Deus, então Deus faz na hora que Ele quer. Ok? Entendo. Deus faz na hora que Ele quer. Se a gente, certo. igual o pastor falou aqui sobre a soberania de Deus. Deus ele é imutável. Deus ele não muda. Não, ele é tá imutável. certo. Agora, porém, Deus ele opera de formas diferentes, ok? Deus ele é imutável, mas ele opera de formas diferentes. Porém, dentro desse pensamento, se a pessoa fez a campanha e não aconteceu, eu vou dizer para o senhor, dentro da soberania de Deus, Deus não quis dar a cura para aquela pessoa. Deus não quis curar aquela pessoa. Mas se ela vai com aquela ansiedade, aquele desejo de ser curada, e acaba não sendo curada, isso não cria um trauma na pessoa? Sim, pode sim criar um trauma na pessoa. Mas também cabe a nós que estamos ali pregando a palavra de Deus, ensinando, porque o que é o pregar? O pregar é instruir. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu penso que a grande maioria dos pregadores, eles tinham que pregar uma mensagem que também instrua, né? A Bíblia fala que, lá no livro de Atos, se não me falha a memória, capítulo número 1, fala que quando Lucas escreve, ele fala, fiz o primeiro tratado a ti, ó excelentíssimo Teófilo, de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Então o ministério de Cristo Jesus, ele era aos olhos fazer, ensino ouvidos. Entendo. Entendeu? Olha, eu estou fazendo essa pergunta porque faz parte até do que eu estou fazendo ultimamente. Eu vou apresentar amanhã na banca, no curso de psicanálise que eu fiz, e eu estou defendendo os traumas religiosos. Sim. São muitos traumas religiosos. E a gente encara na igreja muita gente doente, com traumas, com neuroses advindas da religião. Eu digo da religião, não da Bíblia Sagrada. Como que a gente pode enfrentar isso para não deixar os crentes mais doentes, além da física, emocionalmente? O problema está na expectativa. A gente não pode estabelecer um princípio de expectativa. Venha e será. Não. Venha e Deus te ouvirá. Deus estará contigo. Deus te ajudará.
Deus te consolará, confortará, amparará, seja, né, na situação adversa, ou seja, na cura efetivamente. Tá? O princípio, a existência da igreja, a função principal da igreja é a pregação do evangelho. Todas as outras coisas são acessórios. Exatamente. Que podem ter ou não ter. Isso é que a gente precisa entender. Deus operou e ainda opera curas, pastor Dário. O detalhe é, eu não posso criar expectativa. Só fazendo uma alusão. Uma agenda para Deus. Saindo um pouquinho, mas mostrando para vocês. Todos os solteiros venham para o culto dos solteiros, dos singulares, que você vai sair daqui plural. Não. Opa. Por quê? Porque você vai criar uma expectativa e a pessoa, ela tá lá, eu vou, e não consegue. Então, no culto de cura, né, nas campanhas, a gente estabelece expectativas e a expectativa, ela briga com o resultado. E se você vai com uma expectativa muito alta e o resultado não acontece, vem a frustração. E a frustração, uma vez instalada, é complicado. Gera doença. E isso que é o detalhe. No seu trabalho, na sua tese, na apresentação do que você vai fazer, está exatamente isso. Tem muita gente que vai na igreja, vai à igreja para adorar a Deus com expectativas do que vai acontecer. E volta decepcionado, frustrado, e se esquece que Deus está lá, presente, ouvindo tudo. Frustrado e mais doente, né? Essa é a realidade, né? Mas a pessoa, ela não é sincera o suficiente para chegar assim, pastor, eu estou vindo aqui com a expectativa. Ela não é, ela vai para ser. Se não é, ela sai frustrada e não conversa. E esse é o detalhe. Muitas vezes nós nos tornamos doentes emocionais por exatamente não ser sincero para falar assim, estou com um problema. Preciso de uma ajuda. Esse é o detalhe. O pastor Zé Luiz. Pastor Zé Luiz, da Assembleia de Deus. Luiz, ele mandou um áudio, ele falou assim sobre tudo ser para a glória de Deus. Então, se a gente analisar o que ele fala, né, até do texto aqui de João, até abrir aqui o texto, ele fala que tudo vem para a glória de Deus. Então, eu vou falar disso. Na verdade, no princípio da fé reformada, esse é o primeiro princípio. Sim. Né? O fim principal do homem, tudo glorificar a Deus. Glorificação a Deus. Eu vou falar de experiência própria. Como a gente falou aqui, já que a gente não pode dar só ênfase a grandes milagres, ok? Então, eu vou falar de uma experiência própria. Quarta-feira, agora, no nosso culto, Deus curou uma mulher de uma dor crônica que ela tinha no braço, se não me falha a memória, no braço esquerdo. Deus curou ela. Deus falou comigo, ore por ela. Na hora do culto, na hora da pregação ali, Deus desça do altar e ore por ela. Eu desci do altar, botei a mão, eu falei, eu posso botar a mão no ombro da senhora? Ela falou, pode, sem conseguir levantar o braço. Oramos, para a glória de Deus, e Deus tocou nela a ponto dela conseguir levantar o braço, coisa que ela não fazia. Levantar o braço. Não conseguia levantar. Eu falei, a senhora pode levantar o braço? E Deus curou ela na hora. Pastor, então o senhor está dizendo que esse dom está específico em você? Claro que não. Eu só estou dizendo que tudo é possível àquele que crê. Quem falou isso foi Cristo Jesus. Claro. Cristo Jesus, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo, não fala a memória, 23, quando um pai chega até Jesus, porque os discípulos estão ali, disputando com pessoas que estão, vocês não vão curar ele não, vocês não vão fazer um milagre na vida dele não, vocês não estão andando com Jesus. Quando Jesus chega e vê o motivo da confusão, o texto diz que é um espírito mudo. Então o texto fala que o pai olha para Jesus e fala assim, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus fala o que para ele? Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Muito bem. Gente, nós estamos já caminhando para o final aqui do nosso debate de hoje. E foi assim, uma aula que tivemos aqui, diversos pensamentos, né? E você que está aí em casa, você vai analisando, né? O que é melhor para você. Mas eu quero concluir falando sobre duas coisas. Sobre a confissão positiva, né? Será que são realmente eficazes? Você tem que determinar que vai ser curado, que está curado. Será que isso é bíblico? E por que muitas igrejas enfatizam o dom de cura, mas não demonstram o mesmo fervor por outros dons espirituais mencionados na Bíblia?
Pastor Pedro, eu quero já agradecer a sua participação aqui com a gente, tá bom? E fala pra gente sobre esses dois assuntos, finalizando, por favor. Jesus falou que se os seus olhos forem bons, todo o corpo será iluminado, né? Todo o corpo será luminoso. Então há um princípio sim na forma como eu vejo as coisas. Eu preciso entender que as coisas existem para a glória de Deus. Isso não é uma corrente de pensamento positivo, é um princípio de forma que eu olho. Eu posso olhar inclusive a enfermidade como sendo para a glória de Deus. Então não dá para eu imaginar que eu posso determinar, uma vez que o princípio bíblico é de que Deus é que é soberano e não. Se eu puder determinar alguma coisa, Deus deixa de ser Deus e aí acabou, pode jogar a Bíblia fora, jogar o resto fora, inclusive. E eu posso confessar positivamente, tô curado. Poder você pode, se vai ser curado é outra história. Eu diria até que se há uma enfermidade emocional, né, psíquica, isso pode até funcionar. Não necessariamente numa enfermidade física. Me chama a atenção, belo, na palavra de Deus, aquele episódio em que 4 amigos levam um paralítico e vendo toda a dificuldade, colocam por cima do telhado, aquela coisa toda, e de repente o texto bíblico diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Então, assim, os amigos não queriam saber se era por causa de pecado a cura, mas Jesus sabia. Então, para Jesus perdoar primeiro os pecados, é porque tinha pecados a serem perdoados. Os fariseus vão questionar e aí Jesus vai dizer assim, o que é mais certo? É dizer que está perdoado ou levantar e toma o teu leite e anda? E aí Jesus manda que ele levante, ele toma o leite e anda. Então, o papel da igreja é levar pessoas a Jesus. Ser curadas ou não curadas, aí é o papel de Jesus. Mas nosso papel como igreja precisa ser de apresentar Jesus para as pessoas ou levá-las ao conhecimento de Jesus. Essa é a parte mais importante. E precisamos buscar outros dons, né? Não somente esse. Sim, e aí sim, porque tem muitos outros dons, essa é a questão. Talvez ali falou muito mais alto o dom do amor, o dom da caridade, da misericórdia, né? Do que o dom de cura. Né? E a igreja exerceu o papel dela, que são os dons que realmente... em alguns dons, inclusive, são fruto do Espírito, né? A gente vai lembrar disso. Nem todos os são, mas alguns são. Muito obrigado, Pastor Pedro, pela sua presença aqui, muito valiosa. Eu que agradeço, meu irmão. Deus continue abençoando. Com os amados aí da 88. Amém. Que Deus continue abençoando seu ministério, a 8ª Igreja Presbiteriana, a CPU, lá no centro de Barra Mansa. Ali na Domingos Mariano, bem E agora com porta para Domingos Mariano, porta para Rua dos Fundos, estacionamento, né? À vontade agora. Tá uma estrutura muito boa. Antes a gente disputava estacionamento com a Assembleia de Deus, agora não tem espaço para todo mundo estacionar, graças a Deus. Amém. Um grande abraço, pastor Domingos Sávio, Igreja Congregacional Água da Vida. Concluindo. Pastor Dário, como o senhor disse, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas acham mais fácil as declarações, confissões positivas e tudo mais, só que acaba criando frustrações, decepções, mágoas, e aí é a raiz de outras enfermidades. Traumas e tudo mais. Né? Eu pelo menos penso, e eu creio que a Igreja Congregacional Água da Vida também pensa da mesma maneira. Não são confissões positivas que vão resolver problemas. Eu estou com saldo positivo. Não. Se não fizer a tua parte, né? É necessário que a gente tenha uma vida de submissão, de dependência naquilo que Deus tem para nós. Esse é um ponto. Confissão positiva não tem espaço, entre aspas, aí que eu posso falar, para essas coisas. A gente precisa lançar mão de todos os recursos que a gente tem. Eu preciso fazer um tratamento médico? Preciso fazer um tratamento médico. Preciso cuidar da minha dieta? Preciso cuidar da minha dieta. Isso vai fazer funcionar bem meu coração, vai fazer funcionar bem todo o meu organismo e tudo mais. Preciso me libertar do tabaco? Preciso me libertar do tabaco. Do álcool? E tudo isso. Porque tem enfermidades que são físicas e tem as emocionais. Emocionais pode até acontecer que uma confissão possa resolver. Mas as físicas é poder de Deus e dependência, de repente, naquilo que você tem que fazer. Eu faço uso de medicação de uso contínuo. E eu tenho que fazer. Até por conta daquilo que meu estilo de vida na adolescência e na juventude me levou a isso. Então eu preciso fazer uso. Eu vou orar? Eu sou uma pessoa de fé. Mas enquanto o médico disser, você tem que tomar, eu tenho que tomar. Tá certo. Tá? Tá certo. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mais esse momento,
convidar todos vocês para ouvirem o programa Família Água da Vida amanhã, às 13 horas, logo depois de um programa que eu tô tentando lembrar de quem que é. Cristo Reina. Oh, aleluia! Aí logo meio-dia. depois vem o programa da Família Água da Vida às 13 horas. Obrigado, então nós estamos juntos pastor. nessa. Obrigado, pastor Domingos, pastor Marlon também, muito obrigado. Concluindo, obrigado por ter vindo. Concluindo. Eu que agradeço a oportunidade que foi aberta para mim aqui nesta rádio. Mas concluindo aqui o assunto, realmente também não concordo com a confissão positiva. Igual eu vou na mesma linha de pensamento dos pastores, de repente se for uma doença emocional, alguma coisa do tipo, sim, né? Nós vemos aí vários coaches hoje em dia que usam dessa habilidade de fazer as pessoas fazerem confissões positivas para que o ego, né, para que a autoestima seja levantada da pessoa. É só lembrar que o primeiro coach tá lá na Bíblia, né? Foi a serpente no paraíso, viu? Exatamente. E o evangelho, ainda bem que começou... Coaches, tá não bem? desmerecendo, verdade. E verdade. ainda bem que foi no Oriente Médio, porque se Deus tivesse colocado lá na China, não teríamos pecado, porque o povo do chinês mata a cobra e come. Né? Continua, pastor Marlon. Porém, eu creio muito no poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que ele veio para exercer o poder de Deus em nós. Concordo com o pastor, se a pessoa de repente tem algum tratamento a fazer, de fazer uso da medicina, glória a Deus por isso, faça o uso da medicina. E também no fato da igreja não buscar outros dons, eu volto a dizer que a Bíblia fala que nós temos que buscar os melhores dons. Certo. Está escrito, busque os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho, né? Eu vos mostrarei um caminho de honra, um caminho de bênçãos. Então, assim, que a igreja busque diligentemente todos os dons. Todos, né? Todos os dons. O meu conselho é que você busque todos os dons. Tá certo. E nessa busca você vai descobrir qual é o propósito que Deus tem na sua vida concernente a este dom. Onde fica lá o ministério, a igreja? Nossa igreja Comunidade Evangélica Cristo para Todos fica na Rua Angola, número 281, bairro Retiro Bom Jesus. Estamos com cultos a quarta-feira às 19h30, domingo às 19 horas. Estamos aí nesse período de final de ano e ano que vem teremos vários outros projetos dentro daquela casa de oração. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui, os debatedores. Um grande abraço a todos. Só fazer um rápido anúncio aqui. À vontade, Só à vontade. Queridos ouvintes, dia 14, 15 e 16 de dezembro, nós teremos 3 grandes dias de festa lá na igreja. Como nossa igreja abriu agora, nós faremos uma festa de inauguração. Vai ter 3 pregadores abençoados, pastor Djavan André. Eu estarei pregando no domingo. E na segunda-feira, dia 16, pastor Francis Bass, pastor Ana Carolina, pregando a palavra de Deus naquele lugar e vai ser uma bênção. Então, anota aí na agenda de vocês. 14, 15 e 16 de dezembro, na Cristo para Todos. Eu volto já já com